Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, bem-vindos a mais um vídeo, ao segundo vídeo dessa série, que é tentando entender um pouco sobre o fascismo teórico, o fascismo prático do século XX, como ele se colocou, como ele agiu e como também os comunistas enfrentaram essa besta que é o fascismo, certo? Bom, vídeo passado, a gente falou um pouco sobre os precedentes teóricos do fascismo, né? Os autores que bebeu Croce, Croce esse, italiano, que foi mentor do Giovanni Gentili, né? Que é quem a gente vai focar nesse episódio, nessa série. E, bom, é preciso que a gente faça uma pequena recapitulação também sobre o que a gente viu no vídeo passado, né? Para começar, a gente tá falando, né, de um país que se formou muito recentemente nesse período, né? A Itália pós-ressurgimento, né? E também no contexto do nacionalsocialismo, a gente está falando de uma Alemanha que foi induzida pela via prussiana à unificação, né? Ficou do lado dos perdedores na Primeira Guerra Mundial. E mais do que isso, a gente está falando de uma tradição idealista alemã que chega na Itália, focando agora um pouco mais na Itália. Essa tradição idealista alemã, ela chega na Itália e dentro dela, autores como Hegel, como Fichte, Nietzsche, né, igual a gente falou no vídeo passado, foram muito utilizados, e o Croce foi um deles, né, que pegou de herança a dialética hegeliana e também seu idealismo, seu positivismo acrítico, como fala Mesaros, né, e colocou ela dentro da sua própria concepção teórica, né, unindo isso com um projeto pedagógico, estético, né, enfim. Se você não assistiu o primeiro vídeo, recomendo que você assista antes de passar para esse, certo? Porque é importante a gente entender um pouco do precedente para depois a gente passar, igual a gente está fazendo agora, para de fato a doutrina do fascismo, né? Inclusive esse é o nome do livro que a gente vai tratar hoje. Bom, essas concepções da filosofia alemã, principalmente, elas se chocam muito com os autores italianos, né? Mazzini, Rosmini, Spaventa, enfim, essa galera toda se choca com Marx, com Hegel, com Fichte, com Feuerbach, né? E dentro do contexto onde a Itália pós-ressurgimento está num processo de negação do liberalismo clássico e neoclássico inglês e francês, eles caem como uma luva para poder se encaixar dentro de uma possibilidade acionária que existe dentro desse contexto de formação nacional e de desenvolvimento da burguesia nacional desses países. E nesse sentido caminhou Gentili, colaborador de Croce, né? Os dois trabalharam juntos num período muito grande, inclusive, dentro da academia, produzindo textos, mas tem duas ideias principais que afastam Gentili de Croce na vida teórica deles. O Gentili, dentro da sua própria concepção teórica, sofreu muito mais influência do pensamento nietzschiano do que o próprio Croce, né? Além disso, a noção de pedagogia e nacionalismo presente no Gentili foi de papel importantíssimo para o rompimento teórico que acontece entre Croce e ele, né? Ele se volta, inclusive, mais ainda para o idealismo hegeliano do que propriamente o Croce, né? Que traz isso de herança, então já é muito forte. Gentili faz a volta e traz isso com mais força ainda dentro do seu pensamento. E dentro dessa noção, a gente tem uma obra escrita, publicada na década de 20 na Itália, nomeada A Doutrina do Fascismo. Essa obra ela é datada como se fosse escrita e publicada pelo Benito Mussolini, né, pelo Mussolini. Na verdade, essa obra foi escrita, redigida e criada teoricamente, formulada teoricamente por Gentili, Giovanni Gentili, né, que no final deu os créditos para Mussolini por uma questão tática de aproximação com os camisas negras na Itália. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema que eu fiz no meu primeiro vídeo do canal, e que vai se tornar uma parada recorrente aqui no canal, que é pegar citações desse livro, colocá-las em xeque e analisá-las, né? Isso caracteriza, inclusive, a análise imanente, né? Que José Chazin fala bastante na obra dele. E eu acho uma metodologia de pedagogia e de análise muito boa, muito proveitosa. E, bom, a gente vai fazer isso a partir de agora, ok? É bom esclarecer antes que o livro que eu usei, ele é na versão do Kindle, né? Então não vai ter como eu citar as páginas, mas sim as posições. Eu vou falar a cunho de desencargo de consciência próprio mesmo, mas fica a critério de vocês checar ou não, porque infelizmente eu não vou poder passar qual é a página específica e sim a posição. O Kindle não trabalha com páginas, né?
Então vamos lá. Nossa primeira citação é a seguinte. Está na posição 131, logo no início do livro. Abre aspas. Inclusive, só esclarecendo, quando eu falar Mussolini, eu estou falando propriamente do Gentili, porque o Mussolini não escreveu essa obra. Ação e pensamento. Ação na qual a doutrina é imanente. Uma doutrina que surge de um determinado sistema de forças históricas na qual é inserida e que trabalha nelas de dentro para fora. Ele está falando sobre o que é o fascismo, né? Dando uma explicação geral sobre o que é fascismo. Bom, se a gente for destrinchar essa frase, né, a gente consegue encontrar uma aproximação da terminologia entre ação e pensamento, né, que parte de uma concepção própria, né, que Gentili desenvolve de uma praxis vulgar, né, como a gente vai chamar, que é uma teoria ligada à prática de maneira mecânica, né? Como se a prática ela fosse mecânica e advinda da teoria, e não um conjunto dialético entre a percepção sensorial, o conhecimento teórico, o raciocínio, né? O pensamento e a própria ação em si imanente dessas condições objetivas, né? O Gentili não vai tratar disso, né? É uma praxis vulgar que a gente chama, porque leva em conta apenas da abstração da ideia até a fenomenologia e a ação humana. E no fim ele fala sobre uma doutrina imanente, né? O que isso quer dizer? Doutrina imanente significa uma doutrina que está inerente a um ser ou a um objeto. Ou seja, né, busca compreensão tanto da realidade objetiva quanto da ontologia do ser social. A gente pode chamar isso de uma doutrina material, entre aspas. Pode ser um materialismo vulgar, mas é uma doutrina material que vai entrar em muitas confusões e contradições, como a gente vai ver, por se tratar de uma doutrina que, em princípio, nega a realidade e abstrai a ideia como se fosse o fator mais importante da ontologia e da formação da fenomenologia, da ação, né? Seguindo, ele fala o seguinte, abre aspas, o fascismo tem uma visão espiritualista da vida. Ele trata o indivíduo como produto da história. Nesse aspecto, se assemelha com o materialismo tradicional, igual a gente falou antes. Contudo, é também uma doutrina que nasce da reação geral deste século contra o materialismo positivista do século XIX. Está na posição 149-149. Bom, vamos lá. Eu falei antes que ia entrar em contradição e realmente entra, né? A gente pode ver a passagem se contradizendo, né? Falando, e vai se contradizer, inclusive, ainda mais no futuro, no momento em que ele fala sobre o papel do Estado, né? E que ele não o fascismo não se pretende a superar o Estado, né? E sim a criar a dele novas bases, enfim, é uma contradição inerente a uma doutrina que está sendo positiva em relação ao Estado. Então o fascismo, de acordo com Gentili, é uma doutrina materialista que prega com que as forças históricas se movem dialeticamente, né? Mas que o indivíduo ele é metafísico nessa doutrina. Ou seja, a realidade se molda de maneira material, de maneira dialética, e o indivíduo segue sendo metafísico. O que não faz o menor sentido, é uma contradição basilar, uma contradição que está inerente a essa lógica de pensamento, né? Como a gente vai ver, não é uma lógica de pensamento que precisa ser racional ou precisa ser livre de contradições, porque é uma teoria criada para justificar uma ação. Então, isso não precisa acontecer dentro do fascismo. O fascismo não precisa ser uma lógica teórica sem contradições. Muito pelo contrário, ele é regado pelas contradições que são inerentes à própria formulação teórica que ele sugere. Isso fica muito claro na seguinte passagem. A passagem ela fica na posição 159, está bem perto da anterior, e é dito o seguinte, abre aspas, nenhuma ação é isenta de julgamento moral. Nenhuma atividade pode ser despida do valor moral inerente a todas as coisas. Assim a vida, como concebida pelos fascistas, é séria, austera e religiosa. Bom, como eu disse, o indivíduo é tratado de maneira metafísica, né? É tratado como ideia platonista de existirem sentidos inerentes, né? Um mundo onde é possível alcançar essa essência das coisas e da ética pura, né? E, enfim, a doutrina do fascismo trata da realidade de maneira a jogar uma espécie de, como eu posso dizer, uma espécie de realismo material na realidade. É uma contradição. Enfim, vamos passar para a próxima citação, que fica mais fácil de entender. Essa citação é dita na posição 175 do livro.
O Gentili diz o seguinte, abre aspas, na política, o fascismo busca o realismo. Na prática, deseja lidar apenas com os problemas criados espontaneamente por condições históricas que possam ter ou apresentam ter solução. Vamos lá. O fascismo, dialeticamente, de acordo com o autor, tá? Dialeticamente se propõe a estruturar a sociedade e o indivíduo sobre bases imanentes e específicas, né? Ao mesmo tempo, ele tende a ser uma teoria que se propõe a responder a posteriori às contradições. Olha que engraçado. Ele se coloca no meio político, que ele diz que, no caso, está falando do meio acionário, na prática, né? Ele se coloca como resolutivo de contradições que já foram postas. Ao mesmo tempo, ele tenta trazer uma base imanente para doutrina material e ontológica do ser humano. É uma outra contradição inerente que existe dentro desse pensamento. E mais do que isso, o realismo, que é dito, na verdade, ele trata de um pragmatismo acionário, né? Ele é confeccionado dentro das possibilidades expressas pela própria camada dos governantes, que, pasmem, criam problemas objetivos que eles próprios não conseguem solucionar, né? É isso que o fascismo se propõe, né? A solucionar problemas dentro de uma esfera que ele próprio cria, né? Os problemas que ele cria, ele se propõe a solucionar dentro de um realismo e dentro de uma metafísica do indivíduo que busca responder a uma ontologia que, na verdade, não é material porcaria nenhuma. É uma teoria completamente desconexa de qualquer lógica, né? De qualquer tipo de compromisso com uma conclusão teórica que seja coerente, de acordo com os próprios autores que eles regam essa teoria, né? Como Hegel, como os autores pessimistas alemães, os idealistas, os materialistas, enfim, né? É uma falta de compromisso completa, mas, igual a gente falou, o fascismo não precisa de ter esse compromisso. Muito pelo contrário, de novo, reafirmo, ele não precisa e ele não quer ter esse compromisso teórico. Ele surge dentro de um cenário de possibilidades materiais como justificativa para uma ação. E para isso você não precisa fazer lógica, você não precisa fazer sentido, você não precisa estar regido sob uma base sem contradições. Você precisa ter explicações simples, explicações viáveis dentro desse cenário do realismo político que trata Gentili para responder de maneira acionária a esses problemas criados, a essas demandas, né? Mais para frente, exatamente na posição 183, o Gentili fala o seguinte, vamos lá, abre aspas. O conceito fascista do Estado abraça a tudo. Fora deste conceito, nenhum humano ou valores espirituais podem existir, muito menos ter valor. Assim entendido, o fascismo é totalitário e o Estado fascista, uma síntese e unidade de todos os valores, interpreta, desenvolve e potencializa toda a vida de um povo. Vamos lá, primeiro é preciso a gente observar a crise de autoridade que estava passando o Estado italiano nessa época. É importante a gente falar disso porque a sociedade política estava sendo atacada e impossibilitada de adentrar o seu projeto de exploração e desenvolvimento burguês em meio a essa sociedade civil, né? Quando eu falo sociedade política, sociedade civil, eu estou usando termos de Gramsci aqui, do Caderno do Cárcere, principalmente sobre as notas de Maquiavel e os cadernos filosóficos. Mas focando no que é importante de fato para essa análise, né? A sociedade civil, nesse momento da sociedade italiana, estava se radicalizando, partindo para ação radical, e as camadas médias se proletarizando, as camadas proletárias radicalizadas, né? E o fascismo vê no Estado justamente essa forma resolutiva, né? Uma união estável, podemos dizer assim, entre a sociedade política e a sociedade civil sob a ditadura de uma classe dominante, o que já é o Estado burguês. O que se pretende o Estado burguês. Mas pela formação específica da Alemanha e da Itália, esse Estado toma outros rumos, a crise de autoridade toma outros rumos para dentro dessa camada que exerce sua ditadura de classe, né? E por isso o fascismo se coloca como uma forma resolutiva, né? E dentro dessa teoria ele apresenta o Estado fascista como essa união estável entre a sociedade civil, a sociedade política, para conjurar esse tipo de exploração, esse tipo de ditadura que se convém estar a direito da exploração de uma classe sobre a outra, da classe dominante sobre a classe subalterna, as classes subalternas, né? E por isso ele engloba tudo, por isso ele é totalitário, né? Esse termo totalitarismo, totalitário, ele não foi inventado
por Trotsky ou por Hannah Arendt. Ele é muito mal interpretado, muito mal utilizado. E nessa época, ele não faz parte dessa teoria da ferradura, que é uma teoria ridícula, que aproxima o comunismo do fascismo e do nacionalsocialismo, né? Esse termo ele é cunhado pelo Gentili para falar que o Estado ele está dentro de todos os setores da sociedade civil. A sociedade política ela engloba a sociedade civil de maneira a justificar, legitimar com violência, a abafar essa crise de autoridade com a violência fascista que ele se coloca e se propõe, para poder justificar e para poder legitimar a ditadura de classe. E mais para frente ele cita o seguinte, vamos lá, abre aspas, na posição 221, ele cita o seguinte: isso no caso a ideia de um Estado totalitário, implica organização e expansão potencial, se não efetiva, isso é importante. Assim, o Estado se equaciona para a vontade do homem, de quem o desenvolvimento não pode ser parado por obstáculos e pelo qual, atingido a autoexpressão, demonstra sua infinidade. Muitas coisas importantes nessa passagem. Vamos lá. A expansão ela traz consigo não apenas esse conceito de autoexpressão e autoafirmação de um povo, mas também traz consigo a noção do desenvolvimento infinito do homem, né? Ele coloca lá. Bom, o que isso quer dizer? Não existe desenvolvimento humano sem desenvolvimento das forças produtivas. Isso é óbvio. Esse desenvolvimento só pode ser considerado efetivo, o desenvolvimento humano infinito, se o desenvolvimento das forças produtivas também for infinito. Só que entra numa contradição basilar, material. Como você desenvolve infinitamente as forças produtivas de um Estado nacional? Você expande efetivamente, igual ele coloca, esse Estado nacional, né? Não só o imperialismo consolidado como expansão creditária ou exportação de capital financeiro para outros povos da periferia do capitalismo. Não é isso. Não é apenas isso, na verdade, né? A Itália, assim como a Alemanha nacionalsocialista e a Itália fascista, eles pregam a expansão objetiva, a expansão de dominação de outros territórios, a anexação de povos, né? A Itália ela passa por um processo de reafirmação do antigo Império Romano, que é uma ideia maluca que o Mussolini tinha na cabeça de reconstruir o que foi um dia o Império Romano, né? Mas passa isso não apenas por um problema psicológico ou aventureirismo psicológico individual, não é isso. O projeto de desenvolvimento humano infinito e o projeto de desenvolvimento, portanto, das forças produtivas passa pela anexação de novos territórios e não só isso, passa também pelo atingimento, né, do imperialismo, da fase imperialista, onde você esgota o capital nacional e começa a exportar o capital financeiro para a periferia do sistema. Algo que a Inglaterra e a França já faziam muito bem, já estavam fazendo nos seus dias de liberalismo, né, como a gente pôde ver. A Alemanha e a Itália também querem alcançar esse tipo de exploração, esse tipo de desenvolvimento das forças produtivas, às custas de outros povos e de outros mercados da periferia do sistema, o que é normal dentro do imperialismo. Mas é importante lembrar que, mais que isso, a expansão territorial, a anexação concisa do projeto fascista, ela perpassa muito amplamente, né, pelo projeto de reconquista dessa nação perdida também. Isso é importante a gente mencionar porque a Itália, diferentemente da Alemanha, a Itália estava nos lados dos aliados, dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, e ela foi prometida, dentro da finalização desse tratado de paz, foi prometida a ela terras onde a Iugoslávia ocupava, né? E mais do que isso, terras onde a Áustria ocupava, que a antiga Áustria-Hungria se quebra, e a Áustria ocupa espaços onde a Itália tinha demarcado posições de anexação e foi prometida a ela esses territórios durante a Primeira Guerra. Então, essa expansão também entra no fator concreto, não emocional, abstraído da realidade, concreto de um povo que perdeu grandes contingentes materiais para lutar uma guerra, né? Destruiu forças produtivas, forças materiais para lutar uma guerra, e na hora que eles voltaram não tiveram compensação alguma por essa vitória, né? Então é importante a gente mencionar isso também. Bom, então continuando, o Gentili fala o seguinte, na posição 239, abre aspas. O fascismo não era alimentado por uma doutrina previamente escrita em uma mesa, isso já ficou bem claro.
mas nasceu da necessidade de ação. Óbvio. Era a ação, não era um partido, mas nos primeiros 2 anos um antipartido e um movimento. Tá claro que o fascismo surge como uma movimentação antipartidária, antiteórica, né? Ele era um movimento cunhado nesse espontaneísmo surgido após a falência do liberalismo na Itália e a radicalização das massas, a radicalização das pequenas burguesias e das camadas médias, enfim, isso já está muito claro. Mas ele continua, na posição 272 ele fala o seguinte: inicialmente, no que diz respeito ao desenvolvimento futuro da humanidade, e bem distante de todas as considerações políticas atuais, falando, de modo geral, o fascismo não acredita na possibilidade ou na utilidade de uma paz perpétua. É importante a gente ter isso em mente, porque a luta de classes, no fascismo teórico, ela precisa de ter uma válvula de escape. Né? O fascismo, assim como algumas doutrinas do liberalismo, etc., do estatismo também, inclusive da social-democracia, ignoram a luta de classes, né? Negam a luta de classes. Não só ignoram, negam a luta de classes. Né? Só que ela está lá. Ela é um fenômeno material, um fenômeno histórico. E não tem como você esconder. Você pode negar, você pode espernear que a luta de classe vai continuar sendo um fenômeno material, um fenômeno objetivo que atua constantemente na sociedade. O fascismo precisa de ter uma válvula de escape para essa luta de classes interna e externa mundial que existe dentro do cenário onde ele está se constituindo, né? E o que ele coloca como válvula de escape? Ele precisa da iminência de um inimigo. Ele precisa de ter um inimigo que seja mais perigoso do que a radicalidade das massas. Boa sorte encontrando, mas enfim... não dura muito tempo, claro, né, essa noção. Mas ele precisa, teoricamente, achar um inimigo que seja mais perigoso do que a radicalidade das massas. Né? Apenas assim, essa passividade que existe entre os antagonismos agoniantes desse sistema capitalista, formação ali do Estado Nacional Italiano, apenas assim ele consegue estabilidade. Ele consegue dar fim a essa crise de autoridade, essa crise que existe entre a sociedade civil e a sociedade política, e consegue exercer a sua dominação de classe, a sua ditadura de classe e a sua possibilitação acionária de continuação e desenvolvimento de exploração do ser humano pelo ser humano. Sendo assim, e que fique muito claro, o fascismo sempre precisa de um inimigo. E ele sempre precisa de estar em perpétuo estado de exceção. E para justificar essa questão da luta de classes, o Gentili diz o seguinte, na posição 292 até a posição 299. Abre aspas. Tal concepção de vida faz do fascismo a firme negação das doutrinas basilares de tais marxismos científicos e socialistas. A doutrina do materialismo histórico, que explicaria a história da humanidade em termos da luta de classe e por mudanças nos processos e instrumentos de produção para excluir todo o resto. Ele continua. O fascismo também nega o caráter imutável e irreparável da luta de classes, que é o produto natural desta concepção econômica da história. Acima de tudo, ele nega que a luta de classes seja o agente predominante das transformações sociais. Talvez essa seja a grande explicação de por que o fascismo seria de direita? É bom pensar nisso, hein? Talvez o fascismo não seja de esquerda. Nossa, será mesmo? Mas enfim, continuando. O Mussolini, no caso Gentili, fala o seguinte na posição dos 428, já mais para frente do livro. Abre aspas. O Estado fascista organiza a nação, mas deixa espaço suficiente para o indivíduo. Ele limitou liberdades inúteis ou nocivas enquanto preservou as essenciais. Nestas questões, o indivíduo não pode ser o juiz, apenas o Estado. Fecha aspas. O Estado fascista, no fascismo teórico, né, limita as liberdades inúteis. O que para ele seria liberdades inúteis? A prática prova, né, a prática histórica do que foi o fascismo italiano, provou que as liberdades inúteis que o fascismo se pretende tirar do indivíduo é a liberdade de organização, de crítica, né, de sindicalização revolucionária, de liberdades democrático-burguesas progressistas em geral, enquanto ele preserva as essenciais. Quais foram as essenciais também que a história provou que o fascismo defende? A liberdade de roubar a liberdade de roubar o mais valor alheio, por exemplo, a igualdade entre possuidores de propriedade material ou força de trabalho, sustentada pelo positivismo do Estado burguês, liberdade de se associar contratualmente e livremente ou morrer de fome,
essas liberdades aí, que ele achou essenciais. O resto ele não achou essencial. Para resumir, essa é a obra que a gente deve estudar para entender o que é o fascismo teórico, porque é a obra mais completa desenvolvida pelo Gentili, que é coroado pelo Mussolini teórico do fascismo, né? E embora essa teoria seja, de fato, no máximo uma pseudoteoria, né? Ou uma teoria que não tem validade, não prova valor por causa de todas as contradições que ela apresenta, ela se dá de maneira a ser uma égide teórica que junta de maneira conveniente várias movimentações acionárias e justifica essas movimentações. Então, por isso ela é importante. Ela surge como uma justificativa para uma possibilidade de uma ação em um momento histórico específico. A questão aqui é entender que os camisas marrons, os camisas pretas, Mussolini, Hitler, o nacionalsocialismo, o fascismo, não vieram da cabeça de um psicológico traumatizado ou de um psicológico danificado por meio de condições subjetivas e abstraídas da realidade. O fascismo ele é uma doutrina de dominação de classe e legitimadora na base da violência de um projeto que já é um projeto em andamento, que já é o projeto da classe burguesa que domina, explora e reprime com violência, reprime com coerção, reprime com alienação e com fetichização a classe trabalhadora. Os possuidores mudam a forma e o conteúdo permanece o mesmo. O fascismo surge como uma necessidade histórica contra a noção da proletarização das camadas médias e contra a radicalização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ele surge como uma válvula de escape e é gentilmente apoiado pela burguesia nacional. Então, não faz sentido a gente pensar no fascismo como aquela coisa maligna que veio através de um monstro. Não é isso. O fascismo tem rosto, o fascismo tem programa, o fascismo tem um objetivo. O fascismo é um projeto da burguesia. O fascismo é um projeto capitalista. O fascismo é o capitalismo da sua forma mais brutal, chauvinista. O fascismo é o capitalismo. É o capitalismo. É o projeto da burguesia. Nunca deixou de ser. Nunca se propôs a ser outra coisa. Nunca se propôs a superar esse estado burguês. A superar as suas bases positivas, as suas estruturas. E por isso, não cabe à burguesia combater o fascismo. E nunca coube. A gente vai discutir isso no próximo vídeo. Fascismo, ele é um mal que tem que ser combatido pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras.